A frase "Deus está morto", do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, é muitas vezes entendida como mera provocação ao cristianismo. Contudo, essa é uma interpretação reducionista. A frase representa uma crítica ampla baseada na investigação da cultura ocidental desde a Grécia Antiga até a Era Moderna. Resume a decadência filosófica, cultural e religiosa da modernidade. A morte de Deus surge pela primeira vez na filosofia de Nietzsche, na obra A Gaia Ciência, de 1882. Nessa obra, o filósofo utiliza seu estilo metafórico, evitando assim aquela argumentação formal que caracterizou a filosofia até então. Vejamos esse trecho. Abre aspas. O homem louco se lançou no meio deles e os atravessou com seu olhar, perguntando: "Para onde foi Deus?" Exclamou: "Vou lhes dizer, nós o matamos, vocês e eu. Somos todos seus assassinos. Mas como fizemos isso? Como conseguimos esvaziar o mar? Quem nos deu a esponja para apagar o horizonte?" Fecha aspas. A partir dessa provocação inicial, Nietzsche irá responder essa pergunta em suas próximas obras. Como análise histórica, a morte de Deus não é apenas crítica às religiões, pois esse assassinato filosófico, segundo Nietzsche, ocorreu antes do surgimento do cristianismo, que já teria nascido com uma adoração a um Deus morto, ou melhor, uma adoração a uma ideia falsa. O cristianismo seria apenas reflexo do desencantamento do mundo que teve início principalmente com Platão. Assim, Deus está morto é muito mais um ataque à filosofia de Platão e à forma como ela se reflete até hoje na era moderna, sendo o cristianismo apenas um aspecto disso tudo. Não é, como muitos interpretam, apenas o abandono das explicações religiosas em prol das explicações científicas ou racionais. É algo mais amplo e diz respeito à perda de sentido da vida do homem moderno. Vejamos o que Nietzsche fala sobre isso. Abre aspas. O homem moderno é tudo aquilo que não sabe para o que se voltar. A modernidade o tornou doente. O progresso é uma ideia moderna, ou seja, uma ideia falsa. Não representa uma evolução em direção ao melhor, ao mais forte, ao mais elevado. Fecha aspas. Mas, afinal, como se deu esse assassinato do sagrado? Nietzsche recorre aos gregos antigos. Suas relações com os deuses, ou seja, com o sagrado, traziam sentido ao mundo, desenvolvendo no homem o desejo pela vida, pela força e pela realização. Essa relação divina era característica de todas as sociedades antigas e correspondia a uma integração simbólica do ser humano com este mundo. Depois de Platão, a realidade torna-se sombra imperfeita de um mundo espiritual e perfeito, conforme surge no mito da caverna. Essa ideia prosseguiu na filosofia medieval com Santo Agostinho, que declarou: o sumo bem de Platão era uma visão do Deus cristão, e o Logos, que é a razão universal dos filósofos gregos, havia encarnado em Cristo. Desta forma, a filosofia de Platão foi cristianizada, estabelecendo as bases filosóficas que ajudariam a consolidar o cristianismo e acabou com as antigas relações divinas. Como Nietzsche acredita que essas bases são falsas, o filósofo adota um estilo agressivo e ofensivo para deixar bem claro seu ponto de vista. Vejamos a comparação que Nietzsche faz do cristianismo com a religiosidade grega. Abre aspas. A religiosidade dos gregos antigos correspondia à gratidão de homens nobres e fortes diante da natureza e da vida. Mais tarde, quando o populacho preponderou na Grécia, surgiu o medo da religião. Preparava-se o cristianismo. Fecha aspas. Assim, os homens voltaram a olhar para esse outro mundo, na esperança de vida eterna, passando a desprezar este mundo de sombras, como ocorre em Platão, ou este vale de lágrimas, como ocorre no cristianismo e em várias doutrinas espirituais do Ocidente. Segundo Nietzsche, essa falsa noção de realidade, simbolizada por imagens que desvalorizam o mundo, infectou a cultura ocidental como uma doença, tornando os homens fracos, incapazes, covardes, ressentidos e invejosos.
O resultado foi o esvaziamento de sentido da vida. Os homens não apenas assumiram religiões que se voltaram para um mundo imaginário e coercitivo, como depositaram na ciência a esperança de verdade racional e objetiva. Na modernidade, há sempre algo incompleto. Os religiosos desprezam o mundo e os cientistas desprezam o sagrado. A frase "Deus está morto" em Nietzsche representa também a ascensão dos fracos, que é o indivíduo moralista, fiscalizador e medíocre, não necessariamente religioso, que por puro ressentimento busca regular os fortes, que são os inspirados, os espíritos livres, os independentes. Para isso, utilizam uma lista de regras mortas, como pecados, revelações divinas ou mesmo verdades científicas. Os fortes, por sua vez, são os poucos que ainda possuem relação com o sagrado e com o mistério da vida, que é a dimensão caótica do homem. São os únicos capazes de dar sentido à vida e realizar os grandes feitos e descobertas. Estão inteiramente envolvidos com sua produção criativa e afirmação da vida. Por isso, não conseguem compreender o que os fracos dizem e se afastam das crenças de massa, o que, para Nietzsche, inclui não apenas religião, mas também política e democracia. Por isso, Deus está morto é a crítica fundamental de Nietzsche à modernidade, pois entronou os incapazes e adoeceu os homens, sacralizou regras morais e ideias falsas, passou a confiar em uma razão incompleta, assassinou toda a inspiração, deixando de lado a própria vida. Tudo isso, em Nietzsche, não significa que não existam coisas elevadas, mas sim que elas foram deixadas de lado em prol da mediocridade de massa.